Boa noite. Boa noite. Bom dia. Eu estou tão acostumado a fazer palestra à noite que eu só falo boa noite. Mas boa noite a todos, bom dia a todos. Que Jesus, o nosso amado Mestre, aquele que é o nosso guia, o nosso modelo, nos envolva nessa manhã de domingo, nos proporcionando muita paz, muita harmonia, e que nós, ao sairmos daqui, e vamos encontrar a nossa família, né? Que nós sejamos pontos de luz, de amor, de fraternidade, porque é isso que a doutrina espírita nos inspira. Os bons espíritos são sempre nos assistindo e nos enviando boas mensagens para que nós todos mudemos a nossa conduta. É muito importante, diante dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, que nós tenhamos em nossa mente esse objetivo de estarmos mudando a nossa conduta, de nos melhorarmos, de sermos pessoas mais caridosas, mais harmoniosas, mais tranquilas, mais amorosas. Esse é o nosso grande objetivo dessa encarnação. Muitos de nós acham que o grande objetivo é nós fundarmos obras, é nós fazermos um trabalho gigantesco de ajudar as pessoas, mas o grande objetivo nosso é realmente a nossa melhora íntima, é nós nos tornarmos espíritos melhores do que, e quando sairmos daqui dessa encarnação, nós sairmos um pouquinho melhores. Isso é nos pedido. E a doutrina espírita, ela nos proporciona esse entendimento, porque a partir do momento que nós temos a visão que a doutrina espírita nos proporciona, nós começamos a ver a vida de outro jeito. Nós começamos a entender que nós somos espíritos imortais e que a nossa conduta aqui vai fazer muita diferença quando nós passarmos para o plano espiritual. Daí a necessidade de nós estarmos vigiando a nossa conduta enquanto nós estamos aqui encarnados. Será que realmente estamos sendo bons? Será que realmente estamos sendo caridosos? Será que realmente estamos pensando no nosso próximo? Mas não pensar no próximo como o assistido. Pensar no próximo como um irmão de jornada que tem mais dificuldades que nós. Será que nós realmente estamos aproveitando essa encarnação para agradecer? Porque nós não agradecemos muito. Nós pedimos, nós rogamos, mas nós não agradecemos. Nós esquecemos de agradecer essa vida maravilhosa que nós temos. Aliás, nós importamos dos Estados Unidos o Black Friday, mas nós ainda não importamos dos Estados Unidos o Dia de Ação de Graças. Seria muito importante nós nos lembrarmos de darmos graças pela vida que nós temos, por essa oportunidade que nós estamos tendo agora. Porque a doutrina espírita nos fala da encarnação também, da reencarnação. Nos diz que nós teremos muitas oportunidades de retornarmos aqui para ressarcirmos os nossos débitos. Que nós viemos de outras reencarnações e nós trazemos débitos, nós trazemos acertos e erros, e provavelmente de nós estarmos aqui encarnados nessa condição nossa, nós trazemos muito mais erros do que acertos. Por isso nós encontramos problemas na nossa encarnação. Filhos difíceis, familiares difíceis, problemas financeiros, doenças que aparecem que a gente não sabe de onde é, que a encarnação, a lei de reencarnação nos explica. Que nós estamos ressarcindo realmente problemas que nós mesmos criamos. Mas isso também gera em nós um conforto, né? Que nós sabemos que nós vamos ter oportunidade, mas muitos espíritos acham que pode continuar na mesma aqui nessa encarnação, porque futuramente vai reencarnar de novo, vai ter a possibilidade de ressarcir, sim, mas o problema é que nós não sabemos quando vai existir essa próxima reencarnação. No livro Ação e Reação, André Luiz, no capítulo que Silas fala sobre a sua vida,
Silas era o tutor dos espíritos que estavam fazendo o auxílio para aquela família que estava sendo obsidiada. E Silas conta a história dele, que quando ele estava encarnado aqui no plano material, ele foi médico. Ele teve a oportunidade de ter o diploma médico, mas nunca exerceu a profissão. Por quê? O pai dele era muito rico e ele não precisava trabalhar. Mas com o diploma de médico nas mãos, ele começou a administrar a fortuna do pai. A fortuna do pai. E ficou de olho na fortuna do pai. O pai, homem muito rico, resolveu contrair núpcias novamente com uma moça muito mais jovem que ele. E Silas, naquela encarnação, não gostou dessa ideia. Não gostou dessa ideia. No livro Ação e Reação, acho que todos aqui já leram esse livro, mas é um livro maravilhoso que nos dá a verdadeira noção realmente do que é uma reencarnação. Aí Silas começou a tramar projetos para que essa moça não casasse com o pai, mas ele não conseguiu. E o casamento se realizou. Mas ele começou a se aproximar da moça, e se aproximou de um primo dela, que eram namorados, e começou a armar uma situação para que os dois ficassem juntos. Em determinado momento dessa armação toda, os dois são pegos pelo pai no quarto, e o pai fica extremamente nervoso, preocupado, e cai em depressão. Uma semana depois, 15 dias depois, a moça aparece morta, morreu. O diagnóstico dos entendidos foi que essa moça tinha sido envenenada. Outra situação é que 20 dias depois o pai também toma veneno, se suicida. O pai, já na hora da morte, revela para Silas que ele envenenou a esposa. Olha a armação desse homem, desse moço, porque pensando só na fortuna, ele envenenou a moça e morreu nos braços de Silas. E Silas, narrando toda essa trajetória, espanta o André Luiz e os outros que estavam ouvindo, e ele fala assim: agora, o meu problema está sendo encontrar um dia uma reencarnação que eu possa estar junto dessa mulher para nós ressarcirmos esse fato. Quer dizer que a reencarnação não é assim tão fácil de acontecer. A reencarnação, ela demora muito para acontecer, e nós temos que valorizar mais a nossa encarnação. Valorizar mais, porque essa é a nossa oportunidade, melhor oportunidade de estarmos aqui. É nessa encarnação que nós estamos tendo a visão que a doutrina espírita nos traz. É nessa encarnação que nós podemos realmente pôr o Evangelho de Jesus em nosso coração, conforme Ele pensa de nós, Jesus. Será que realmente nós estamos conseguindo, através dos ensinamentos da doutrina espírita, colocar isso em prática na nossa vida? Outro dia, lá na nossa casa, manifestou-se um espírito, e ele narrou que faziam 50 anos que ele havia desencarnado, lá na cidade de Mirassol. 50 anos que esse espírito estava vagando pela cidade, um espírito que foi, enquanto encarnado, um possuidor de muitas posses lá na cidade. E ele passava de lugares em lugares e via aquelas propriedades dele, porque em 50 anos essas propriedades que hoje são nossas, que nós temos orgulho, elas vão se desfazendo, elas vão sendo demolidas, e nos seus lugares constroem-se outras coisas. Ele passava em frente àquelas casas que foi dele e falava: nossa, mas essa casa eu gostava tanto,
e foi demolida. Como é que fazem isso? 50 anos esse espírito estava vagando pela cidade. Isso me chamou a atenção. E falou assim, que a gente tem que ter realmente a noção da verdadeira função do espiritismo em nossa vida. Porque muitos de nós, espíritas, achamos que a doutrina espírita é teórica, mas é prática. Nós temos que ter essa noção que um dia nós vamos desencarnar. Então o espiritismo, ele nos convoca a essa mudança, porque ele nos dá essa visão maravilhosa do plano espiritual e da continuidade da vida. E nós temos que mudar realmente. A caridade, a doutrina espírita trabalha muito com a caridade, né? Todos os centros que a gente vê, que a gente conhece, tem um trabalhinho na caridade. Porque a caridade, segundo Allan Kardec, numa viagem espírita que ele fez pela França, quando ele chegou à cidade de Lyon, depois de uma palestra, ele foi interrogado por umas pessoas que chegaram para ele e falaram assim: senhor Allan Kardec, qual que é a senha que nós espíritas seremos conhecidos no meio onde nós estivermos? Allan Kardec pensa um pouquinho e fala assim: não, o espiritismo não tem que ter senha nenhuma. O espiritismo não é uma sociedade secreta. O espiritismo é uma religião, é uma filosofia que deve ser falado em todos os lugares, deve ser proclamado em todos os cantos, porque é uma nova revelação, é um novo tratamento que as pessoas vão receber. Aí ele pensou mais um pouco e falou assim: não, mas existe sim uma senha, que nós espíritas seremos conhecidos em todos os lugares, por onde estivermos. Em todos os lugares eles vão nos reconhecer pela caridade. A caridade vai fazer com que nós espíritas sejamos lembrados, procurados, reconhecidos em todos os lugares que nós estivermos. E em dezembro de 1868, Allan Kardec, ele escreve um artigo na Revista Espírita, e que ele intitula A Caridade é a Alma do Espiritismo. E nesse artigo, ele fala sobre a caridade, tão falada na doutrina espírita. Ele fala sobre os vários significados da palavra caridade, mas ele se atém a dois significados, que é a caridade beneficente e a caridade benevolente. A caridade beneficente é aquela caridade que nós todos podemos fazer quando nós temos algum bem material à disposição. Quando nós temos um dinheirinho, a nossa despensa está cheia e nós resolvemos doar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz para os necessitados. Quando nós ajudamos as pessoas com roupas que nós temos em excesso lá no nosso guarda-roupa. Quando nós resolvemos fazer uma limpeza no nosso guarda-roupa e trazemos para o centro espírita para fazer a doação, né? Ou nós doamos para pessoas que precisam, porque há muita gente que precisa, há muita gente necessitada, principalmente aqui no Brasil. Nós não podemos deixar de assistir essas pessoas. Essa é a caridade beneficente. A caridade beneficente, que às vezes a gente fala assim: ah, mas eu não vou doar não, porque as pessoas não sabem o que fazem com esse dinheiro, eu não sei o que eu posso fazer, né? Mas tem uma história do Chico que eu acho muito interessante, muito bacana, que diz que a cunhada do Chico uma vez chegou para ele e falou assim: Chico, você é uma mão aberta, tudo que você recebe, você passa para frente, desse jeito a gente não vai ter nada. E o Chico nunca teve nada mesmo. Dizem que a casa que ele construiu, que ele comprou, foi pago em parcelinhas. E olha que o Chico psicografou 400 títulos, muitos livros foram vendidos, mas não ficava nada com ele. E o Chico era muito mão aberta mesmo. E ele fala para a cunhada: não, minha irmã, tudo que a gente dá, que a gente faz com amor, retorna para a gente em bênçãos espirituais. Porque quando a gente ajuda uma pessoa, os bons espíritos, amigos daquela pessoa, vêm nos ajudar.
vem nos dar iluminação espiritual, vem nos fortalecer a nossa força de viver, vem nos alimentar espiritualmente para nós continuarmos na nossa luta, vem nos renovar-nos. E ele fala assim para ela, ele fala assim: mas vamos fazer um teste. Hoje, procura doar alguma coisa que você tenha, para ver se no final do dia você não recebe de volta. E ela falou: olha, eu tenho 2 chuchus aqui, se chama Lição dos Chuchus, está no livro do Ramiro Gama, Lindos Casos do Chico Xavier. E ela pegou: eu tenho 2 chuchus aqui, e eu vou doar esses chuchus. Eu quero ver se até o final do dia eu tenho 4 chuchus. E ela pegou, mal acabou de falar, a vizinha do lado direito da casa bateu lá no muro, na cerca, falou assim: ô dona Maria, a senhora não tem uns 2 chuchus aí para doar para mim? E ela pegou: tenho, claro que tenho. E lá se foi os 2 chuchus. Passado 1 hora mais ou menos, a vizinha do lado esquerdo bate lá na cerca, fala assim: ô Maria, eu tenho aqui uns chuchus, uns 4 chuchus, você não quer pegar esses chuchus para você? E lá vem 4 chuchus de retorno. E ela com 4 chuchus, a vizinha de trás lá da casa bate lá na cerca, fala assim: ô Maria, você não tem uns chuchus para doar para mim fazer um cozido? E lá se vai os 4 chuchus. E ela fica sem chuchus. Aí a vizinha da frente lembra que ela estava precisando de chuchus e doa para ela 8 chuchus. Ela já tinha 8 chuchus no mesmo dia. Aí passou uma senhora que ela assistia, ela era muito caridosa, ela gostava de ajudar as pessoas. E a senhora passava lá na casa dela, ela fazia uma cestinha para a senhora e deu os 8 chuchus. E lá se foram os 8 chuchus. No final do dia, quando o Chico chegou do trabalho, já não havia chuchus na casa. E ela olhou para o Chico e falou assim: então, tá vendo? Não tenho mais chuchus aqui em casa. O Chico, ela já queria dar um perdido no Chico, né? E o Chico falou: não, calma, até o final da noite a gente vai ter uma resposta sobre isso aí, não se afobe não. Aí jantaram, começaram a conversar lá na casa, né? Porque naquela época não tinha televisão e as pessoas depois da janta conversavam, ficavam conversando lá, trocando uma ideia. Aí eles estavam conversando, eles que param lá na frente um senhorzinho que veio com um burrinho do sítio, e ele sempre passava ali, que a dona Maria sempre fornecia uma marmita para quando ele vinha do sítio, e ele trouxe um presente para a dona Maria. Aí dona Maria, eu trouxe um presente para a senhora. Ela saiu nervosa e tinha um saco, ele pegou um saco, e ela saiu, pegou o saco lá de cima do burrinho, e veio e jogou em cima da mesa. Tinha chuchus, e ela contou os chuchus, disse que tinham 64 chuchus. Ela recebeu muitas vezes mais do que ela havia doado. Essa historinha é muito legal para a gente pensar, né? Às vezes a gente pensa em fazer uma doaçãozinha, mas fala: mas vai fazer falta. Aquela calça que tem no guarda-roupa lá, que eu nunca mais usei, eu vou doar ela e de repente vai fazer falta para mim. Não vai fazer falta não. Quando a gente doa alguma coisa, uma camisa, uma calça, qualquer coisa, a gente doa, faça uma experiência, eu já fiz, volta coisas novas para a gente. Mas não é assim, fazendo a caridade e pensando no retorno, não. É simplesmente a gente pensar que quando a gente ajuda as pessoas, o retorno que a gente tem, gente, é o equilíbrio espiritual. Esse não há quem pague, não tem o que pague. O equilíbrio espiritual, você ficar bem com Deus, bem com Jesus. Por isso a caridade é a alma do espiritismo, conforme diz Allan Kardec. Então essa é a caridade beneficente. Mas ele fala também da caridade benevolente. Essa caridade benevolente é um pouquinho mais complicado da gente fazer, porque a caridade benevolente, ela envolve a nossa vida diária, né? A nossa convivência com as pessoas que vivem ao nosso redor, principalmente dentro da nossa casa, dentro da nossa família. É ali que nós temos que exercer essa caridade. O entendimento, o amor, a conversação. Porque ali nós estamos demonstrando realmente que nós estamos vivendo os ensinamentos da doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Mas isso é um pouco complicado de nós fazermos, porque nós ainda, segundo
a irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, no atual estágio que nós nos encontramos, ela fala que a caridade moral, que é a caridade benevolente, a caridade moral nesse atual estágio consiste em nós nos suportarmos uns aos outros. Não é nem amarmos, não. Ela não fala em amarmos ainda. Ela fala em nós nos suportarmos. E a caridade benevolente é que nós amássemos uns aos outros, que nós fizéssemos aos outros que nós queríamos receber, que nós nunca fizéssemos aos outros que nós não queríamos receber. Essa é a caridade benevolente. É nós pensarmos no próximo como um irmão sofredor, nós nos colocarmos no lugar do nosso próximo e ver que ele é uma pessoa necessitada, é uma pessoa que não tem recurso. Hoje mesmo estava conversando aqui, os assistidos que vêm ao nosso centro espírita lá, às vezes eles provocam cada escarcéu lá na frente, né? Cada coisa. Ontem mesmo saiu um quebra-pau lá na frente. Você tem que entender que são pessoas que não têm a informação que nós temos, são pessoas que têm carência de amor, de afeto, de amizade, e às vezes até você conversar um pouquinho com elas, falar um pouquinho de Jesus para elas, vai amansar aquele coração. E em casa então, aquele filho problema, aquela sogra difícil, a gente pode exercer o amor, entendendo essas pessoas. Se a gente não puder falar alguma coisa, que a gente saiba ficar em silêncio, e que a gente saiba ficar em silêncio, mas não aquele silêncio estrondoroso, que fica fazendo barulho quando a gente está quieto, porque a gente está quieto e ainda está vibrando ódio, mas que a gente saiba, ao ficar em silêncio, fazer uma prece para aquela pessoa, caia em si, que os bons espíritos venham auxiliá-la, para cair em entendimento. Essa é a nossa verdadeira função, quando nós entendemos a doutrina espírita. Essa é a caridade benevolente. A caridade benevolente, que fez com que aquela moça, aquela senhora, que havia perdido o filho, lá em Natal, o filho havia se suicidado, e ela estava desesperada. E ela pensou assim: eu tenho que falar com o Chico Xavier, eu tenho que receber uma notícia do meu filho, o Chico Xavier. E nos anos 60, essa senhora pegou o ônibus e veio até Uberaba para se ver com o Chico. E ela viajou quantos dias, quantas horas, as estradas horríveis, e ela vem até Uberaba. Chega a Uberaba às 5 horas da manhã e fica lá na frente do centro, lá do Chico, que os trabalhos começavam bem cedinho. E ela fica esperando lá na fila, ela era a primeira da fila. Quando vai começar o atendimento, já à noite, chega uma senhora e desce desesperada, chorando, que queria falar com o Chico, que tinha necessidade de falar com o Chico, porque ela havia perdido 2 filhos. E aquela senhora que havia perdido um filho, que estava lá, que viajou de Natal e estava lá parada, ela olha para aquela mãe desesperada e fala assim: olha, eu perdi meu filho, a minha dor é muito grande, mas a sua é o dobro da minha. Você deve estar sofrendo muito, fica com o meu lugar, eu vou para o hotel e outro dia eu volto. E deu um lugar para aquela mãe, e ela foi para o hotel. Já terminados os trabalhos lá, o Chico, ele chama o pessoal que eu ajudava, que tinha muita gente que eu ajudava, e fala assim: tinha uma senhora que estava no primeiro lugar da fila, eu queria falar com ela. Mas Chico, quem que é essa senhora? Não, ela está no hotel tal, lugar tal, vai lá buscar ela. O Chico tinha muito disso. E eles foram, e a mulher estava lá no quarto tal, no hotel tal, e trouxeram, de madrugada, trouxeram essa mulher que havia deixado o lugar, e ele falou para ela o seguinte: eu tenho uma notícia do seu filho, aquele filho que havia se suicidado, que estava lá no plano espiritual esperando um atendimento. Eu tenho uma notícia do seu filho. Pelo fato de a senhora ter dado aquele lugar para a mulher que tinha aqueles 2 filhos, que tinha perdido os 2 filhos, Emmanuel, o mentor espiritual do Chico Xavier, foi em espírito
auxiliar o filho dela lá no plano espiritual para atendê-lo. Olha que bênção. Um pequeno gesto fez com que ela ajudasse o filho dela que estava lá em sofrimento no plano espiritual. Um pequeno gesto. E às vezes eu fico pensando, às vezes a gente não tem a caridade de dar um lugar na fila do banco que a gente está. Às vezes a gente cria problema de ceder a gente está numa fila de banco, a gente cria um problema e a gente não quer dar lugar para uma pessoa necessitada. Quando que a gente vai atingir um patamar desse? De ter, né, esse coração que essa mulher teve. Então é isso a caridade, gente. Essa é a função da caridade. Em todos os lugares que nós estivermos, em todas as situações que nós nos encontrarmos, que nós possamos aplicar a caridade em nossa vida. Lembrarmos dos ensinamentos de Jesus, lembrarmos dos ensinamentos da doutrina espírita. Porque realmente é muito bom para a gente fazer a caridade. Eu gostaria já, para encerrar, falar sobre o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, eu sei que aqui todos aqui já devem fazer o Evangelho no lar, mas é interessante que nós, se nós não fizermos o Evangelho no lar, que nós começássemos a fazer o Evangelho no lar. É simples. Um dia da semana você marca um horário, por exemplo, lá em casa a gente faz hoje às 8 horas da noite. Então a gente senta lá, pega, coloca uma mesinha, prepara uma mesa, põe uma jarra de água para fluidificar, pega o Evangelho, coloca lá na mesa, sentam-se todas as pessoas, faz a prece inicial, lê um trechinho do Evangelho, não precisa ler o Evangelho todo não, um trechinho do Evangelho, e a gente comenta o que aquela lição do Evangelho disse para a gente, o que ela nos trouxe, porque sempre vai sair uma lição que a gente está precisando ouvir. E no Evangelho no lar, a gente tem o auxílio dos bons espíritos, e os bons espíritos colocam paz e harmonia na nossa casa. Então eles nos auxiliam, né? Então a família que faz o Evangelho no lar é uma família que fica mais harmonizada. Há muita paz naquele lar. Então a gente tem que fazer o Evangelho no lar para que a paz continue na nossa casa, para que haja muito entendimento entre as pessoas que lá habitam. Dizem os bons espíritos que quando uma pessoa faz o Evangelho no lar, uma família faz, a redondeza inteira da casa fica protegida. Então imaginem se todo mundo fizesse o Evangelho no lar. Imaginemos que se toda a cidade fizesse o Evangelho no lar, seria uma beleza, né? Todo mundo estaria harmonizado, haveria muito mais luz, muito entendimento. Que Jesus nos abençoe no dia de hoje, que tenhamos um bom domingo, cheio de paz, de entendimento e de amor. Muito obrigado.